é um prazer estar aqui. Uma igreja bonita, eu não conhecia, é a primeira vez que eu venho. Muito bem. Pelo tema, vocês já sabem, né? Qual que nós vamos usar esses minutos para a gente falar um pouquinho. A nossa causa, sim, irmão, é pregar o Evangelho. Essa é a nossa missão, esse é o nosso dever, essa é a nossa obrigação. Naquela época a gente tinha o retroprojetor, né? Lembram? Meu pai era ancião, diretor do trabalho missionário, não sei quem é o diretor do trabalho missionário aqui na igreja, mas eu lembro quando a gente era criança, eu sou, hoje lá é Tocantins, sou do interior do Goiás, hoje é uma cidade grande, mas quando eu nasci, cresci lá, era uma cidade muito pequena. Então meu pai, ele era o diretor do trabalho missionário naquela igreja, e eu lembro que eu criança, pequeno, acompanhava aquele time, aquele exército, porque na nossa cidade não havia energia, para vocês terem uma ideia. E meu pai, ele fazia uma convocação, como foi feita agora há pouco, e eu senti um sim não tão forte. Nós precisamos nos envolver com a mensagem bíblica, com a pregação do ID. O jovem aqui, ele fez um convite. Meu pai, quando fazia esse convite, até porque talvez não tinha tantas coisas que nós temos hoje na mídia, na televisão e tudo mais, a igreja em peso, ela se posicionava. E cada um levava a sua lamparina, o seu lampião, eram grupos, meu pai dividia aquela igreja em grupos, e cada líder do seu grupo saía para o seu endereço, com a lamparina acesa, com o lampião aceso, e saíam cantando pelas ruas de Gurupi, cidade que eu nasci, Gurupi, lá no Tocantins. E eles saíam para os seus pontos específicos de pregação. E saíam cantando. A noite escura, porque não havia iluminação pública. E aquela lamparina, aquele cântico, aquela música ia quebrando. Ia quebrando o silêncio, ia quebrando a escuridão, e aquela luz caminhava em direção ao ponto de pregação. Que maravilha! Eu lembro isso, eu era criança. Todas as pessoas da igreja naquela época se envolviam com o trabalho missionário. Hoje nós temos muitas coisas e pouco tempo. Eu não posso porque eu vou fazer isso. Eu não posso porque. Eu não posso. Sempre colocamos uma justificativa, uma razão para que eu não venha participar do trabalho missionário. E eu volto aqui a dizer, irmão, a nossa missão não é defender placa de igreja. A nossa bandeira é levar o Evangelho, assim como os discípulos, assim como os apóstolos. E eu fico imaginando a igreja tradicional, no tempo de hoje, com esse potencial que nós temos de tecnologia, o que aquela igreja naquela época, no período primitivo, poderia fazer? E hoje nós temos tudo à nossa disposição, tudo à nossa disposição. E às vezes nós ficamos sentados. Não queremos nos envolver. Esquecemos que tudo aquilo que nós aprendemos aqui é para ensinar os outros. Eu não posso só me alimentar. Eu preciso também gastar um pouco dessa energia, desse alimento. Então, quando nós estamos aqui, nós estamos cantando, estamos ouvindo, estamos aprendendo, mas nós temos um dever. Qual é? De compartilhar, de dividir esse pouco ou esse muito que eu assimilei, que eu aprendi para as pessoas que estão aí, na escuridão.
As pessoas estão perdidas, o mundo está sem solução. Quando a gente olha, quem diria que após essa pandemia viria uma guerra? Quem diria? Ninguém. Então os acontecimentos, eles são proféticos e são escatológicos. Eu vi que ele consegue buscar a internet aqui, né? Pega para nós, por gentileza, Mateus capítulo 24. Quem quiser acompanhar pela Bíblia, pode acompanhar. Nós vamos fazer uma leitura de alguns versículos. Existem 2 capítulos proféticos e escatológicos. O que é uma profecia? É uma mensagem que Deus dá a uma determinada pessoa, um determinado homem ou mulher. E essa pessoa, ela tem que transmitir essa mensagem a uma pessoa ou a um grupo de pessoas. Ensinar. E aqui nós temos, ela está buscando, né? Então aqui no capítulo 24 de Mateus, nós temos alguns textos, alguns versículos que são proféticos e escatológicos. Pode descer, por gentileza. Vamos lá. Isso. Vamos a partir do 11, porque os versículos anteriores nós conhecemos e também vocês poderão ler o capítulo 24. Não vamos ler todo o capítulo 24, que ele é um pouco grande, né? Eu também gostaria de ler Lucas 21. Primeiro, vamos entender quem foi Mateus. Mateus e Lucas, né? Nós temos aí 2 apóstolos, 2 discípulos, né, de Jesus. Mateus, ele era judeu. Mateus era judeu. E ele foi um discípulo de Jesus. Era um publicano. O que é um publicano? Era aquela pessoa que cuidava dos impostos, né, do Império Romano. Então, ele era uma pessoa que tinha uma função não muito agradável para os judeus. E Jesus, quando encontra com Mateus, ele o chama e ele aceita. Então, o primeiro evangelho que nós temos escrito nessa ordem é Mateus. Mateus. Lucas. Interessante notar que Lucas, ele era grego. Entendia muito pouco do conhecimento judaico. Era um grego. O pensamento dele era da filosofia. Mas ele vai aprender com o apóstolo Paulo sobre Jesus. Era um médico. E Lucas, ele vai, através das suas pesquisas, de tanto que ele ouvia os discípulos, né, de Jesus pregar e ensinar, ele vai se dedicar à pesquisa, um trabalho de um historiador mesmo, ou de um jornalista, vai ouvir e vai escrever. E ele escreve o Evangelho de Lucas. Mas ele era grego. E lá em Lucas 21, não precisa abrir lá, tá? Mas vocês podem acompanhar isso depois em casa. Então, tanto Mateus 24 como Lucas 21, a gente vai encontrar aqui esses textos proféticos e escatológicos. A escatologia refere sobre o final dos tempos, os acontecimentos dos finais dos tempos. E Jesus, ele está com os discípulos lá no Monte das Oliveiras. E no Monte das Oliveiras, é interessante a gente observar, porque o Monte das Oliveiras era um lugar muito especial para Jesus. Jesus, ele se destinava àquele monte para fazer as suas orações, no Monte das Oliveiras. Quando a gente vai olhar lá em Zacarias, no livro de Zacarias, ali vai dizer que a Nova Jerusalém, ela também vai descer no Monte das Oliveiras. Então tem um significado esse monte. Quando nós olhamos também para a história de Jesus, é justamente no Monte das Oliveiras que Jesus, ele se ascende aos céus.
no Monte das Oliveiras. E aqui, os discípulos estão com Jesus. Jesus conversando, ensinando, e os discípulos ali. E eles fazem uma pergunta. Jesus, quando será o fim? Sabe que essa pergunta, ela permanece até os nossos dias? Nós ainda perguntamos, mas quando virá? Quando será a volta de Jesus? Aí, o Evangelho diz que virá como o ladrão. Não sabe nem a hora e nem o dia. Somente quem? O Pai. Mas Jesus, ele faz um checklist. Jesus começa agora a apontar alguns acontecimentos que iriam acontecer antes da sua volta. E nós podemos destacar alguns. Pestes, que nós temos aí as pandemias, né? Guerras. E existem alguns analistas políticos que acham que nós estamos prestes a uma terceira guerra mundial, devido a esse conflito. A gente percebe que os nossos líderes globais não estão preparados para apaziguar um conflito. Nos parece que eles estão mais para o lado da provocação. Quando a gente olha para a Inglaterra, provoca. Estados Unidos, provoca. A Rússia, provoca. Então, essas provocações, elas poderão terminar numa terceira guerra mundial. Mas tudo isso já foi colocado por Jesus. Que esses acontecimentos estariam acontecendo antes da sua volta. Mas tem um item que está aqui no versículo 12. É nesse ponto que eu quero me prender nessa manhã. No versículo 12. O que diz aí? E o 13? E o 14? E este evangelho será pregado em todo o mundo. Esse é o ponto. Esse é o único item naquela checklist que Jesus passa que falta. A pregação do evangelho em todo o mundo. E nessa manhã, Jesus, ele chama a mim e chama a você. Nós fazemos parte desse grande exército, porque estamos numa batalha. Nós estamos numa guerra. Uma guerra espiritual. E nós precisamos nos preparar. Nós precisamos estar afinados para que possamos pregar o evangelho ao todo o mundo. E que mundo é esse? Ah, mas eu já prego pela internet. Ah, eu mando mensagem pelo WhatsApp. Ah, eu tenho um grupo que eu participo. Ah, eu tenho Facebook. Ah, eu tenho YouTube. Sim, ótimo. Mas Deus, ele pede muito mais do que isso.
Ele pede a minha ação. Sabe que muitos de nós aqui, dentro da nossa casa, nós temos ainda pessoas que não conhecem o Evangelho? Nós temos ainda pessoas que sabem que eu venho à igreja sábado de manhã, participo de alguma congregação, participo de algum programa, algum evento dentro da igreja, mas essa pessoa está lá. Ela ainda não tomou a decisão. E aí eu fico pensando, por que será que essa pessoa não tomou a decisão? Porque eu ainda não preguei? Porque ainda não ensinei? Ou será ser por causa do meu testemunho? E esta semana a lição foi assim, perfeita, né? Ela vem falando sobre as nossas práticas diárias, as nossas práticas semanais, o nosso comportamento. E pregar o Evangelho, irmãos e irmãs, é muito mais do que falar. A igreja, ela precisa de grandes oradores, grandes evangelistas? Sim, precisa. De grandes cantores? Sim, precisa. Mas sabe aquele trabalho pequeno? Aquele trabalho de formiguinha? Sem olhar para o macro? Às vezes nós precisamos olhar para o micro, para o pequeno, aonde eu estou, o meu trabalho, a minha escola, aonde eu vivo, a minha rua. O jovem falou, nós vamos entregar os livros na nossa rua, na rua da nossa igreja. Ótimo, maravilha. Porque tem pessoas à direita, à esquerda, à nossa frente, que às vezes nunca entrou aqui. E olhe que não foi falta de ocasião. Porque eu sei que essa igreja tem programas maravilhosos para chegar a um vizinho e convidar para assistir essa programação. Nós precisamos nos esforçar um pouco mais, ir mais além. Não é gostoso estar aqui de manhã? Não é bom você estar ouvindo uma mensagem, uma música, participando? É ou não é? Não é gostoso? Claro que é. Ouvir a palavra de Deus num lugar tranquilo, gostoso, aconchegante. Mas nós precisamos sair desse lugar. Lembra das duplas missionárias? Eu acho que não tem mais, né, Agnaldo? Quem quer fazer trabalho missionário? Irmãos, você que está à distância, você que está em casa, você que está assistindo pelo canal, agora ou posteriormente, entenda esse princípio. A igreja primitiva, ela cresceu a partir de duplas missionárias. Os discípulos tinham uma missão. E eles assimilaram, eles compreenderam. Porque quando Jesus partiu, ele disse, olha, eu vos deixarei o quê? Um Consolador. Então o que falta a mim e a você é a busca do Espírito Santo para a pregação do Evangelho. O mundo está carente, o mundo precisa de uma mensagem de esperança, de fé. O mundo está doente, o mundo está deprimido. Olha a situação das pessoas envolvidas. Eu estava indo pregar a uma igreja no sábado de manhã, e eu passei em frente, tinha um bar. E tinha aquela cerveja que diz que desce redonda. Redondo, né? Desce redondo. Esse é o slogan dessa cerveja. E eu vi que aquele pessoal passou a noite toda ali. Estava de manhã, era 8 horas da manhã, bar aberto, música tocando, o povo sentado, bebendo, mas eu percebi que todos eles estavam quadrados. Não estavam redondos, estavam quadrados, perdidos. É isso que nós precisamos.
Posso contar uma experiência? Eu estava no meu escritório e eu recebi uma mensagem. Valdiron, nós queremos fazer uma semana de oração. Só que nós não encontramos uma pessoa disponível. Você pode vir fazer para nós? Aí eu perguntei, quando será, meu irmão? Tal data. Aí eu olhei, sim, estou livre, posso. Que igreja é, irmão? É aqui no Rio de Janeiro. Eu falei, irmão, eu estou em São Paulo, porque eu trabalhei no Rio. Conheço muito bem o Rio de Janeiro. E eu falei, então eu vou me programar para essa data, meu irmão. Eu estarei aí. Peguei o avião, desci lá no aeroporto Tom Jobim, que fica no Galeão. O irmão já estava ali, me esperando. Eu não o conhecia. Eu estava com uma plaquinha, me esperando no horário, ali na saída. E cumprimentamos. Fomos até o estacionamento, entramos no carro dele e fomos conversando. E até naquele momento eu não sabia onde seria aquela semana que nós iríamos fazer. Mas eu vi que ele saiu do Galeão, que fica na Ilha do Governador, foi sentido a zona sul do Rio de Janeiro, sentido Copacabana. E aí eu já comecei a imaginar aonde seria aquela semana. E eu acho que ele não me disse porque ficou com medo de me falar e eu desisti. Aonde seria aquela semana? Quando a gente passa, tem uma passarela que está escrito Rocinha. Vocês já ouviram falar? Se tiver imagem da Rocinha, pode pôr aí para nós. E entramos na favela, na comunidade. Ruas apertadas, vocês imaginam como é? E ele falou, Valdiron, nós temos que primeiro ir a um lugar. Depois nós vamos à nossa casa, ou à minha casa, onde você vai ficar. Eu falei, tudo bem, meu irmão, vamos lá. E nós entramos por essas ruas, cortando aí, subindo o morro, e subia, virava. Irmãos, aí eu encontrei muitas pessoas boas. Encontrei muitas pessoas sinceras nesse lugar. Às vezes nós fazemos um pré-julgamento, mas nós precisamos pregar em todos os lugares. Precisamos ir, subir ou descer. E naquela manhã, ele parou o carro numa dessas ruas. E eu já percebi que tinha um pessoal armado em volta. Ele tinha acesso, claro. Ele era morador da comunidade. Ele já tinha ido conversar com o chefe do comando vermelho daquele lugar. Eles já sabiam da minha chegada. Numa comunidade dessa você não entra, irmão, se você não tiver um acesso, se não tiver alguém lá dentro para conduzir você até lá. Nós descemos, pessoal armado, em volta ali, nos corredores, nas vielas, e a gente foi entrando, e foi subindo, e eu cansado de tanto caminhar, lá em cima, irmão. Que a gente tinha uma visão tremenda, porque a zona sul do Rio de Janeiro é linda. Pena que é uma cidade que não é tão bem cuidada
segurança e outras coisas mais. Mas a natureza é bonita. E lá de cima a gente tinha toda aquela visão. Eu falei, nossa, que visão que esse pessoal tem daqui de cima. E eu sem falar nada, só seguindo o irmão. Passa primeiro por uma recepção, vou te dizer que é uma recepção. Passa por uma segunda, passa por uma terceira, até chegar numa sala, nessa sala que a gente tinha toda a visão, que olhava todos os cantos, você via tudo. Chegando ali, aquele homem, ele, então você é o evangelista, falou uma palavra assim, o pregador, é o irmão, o que que você vai fazer aqui? Face a face, cara a cara. Eu disse, olha, eu vim desenvolver uma semana de pregação bíblica. Você veio com mais quem? Uma série de perguntas. Eu falei, não, eu vim só. O irmão aqui é que está comigo porque ele me trouxe até aqui para conversar com o Senhor. E a conversa vai, e ele disse, pois bem, então você está autorizado, você faz a sua semana de oração, em nenhum momento use o seu celular. Você não pode gravar, você não pode tirar foto, você não pode fazer nenhum tipo de tomada externa. Da casa do irmão, igreja, casa do irmão. Tá bom. E assim foi. No sábado de manhã nós abrimos aquela semana de oração. Tinha 4 homens armados na frente da igreja. Domingo à noite, tinha mais 6. Porque as pessoas estavam chegando. Nós estávamos falando sobre a transformação de vidas. Esse era o tema da semana. Como Deus transforma a vida das pessoas. Pessoas que eram pecadores, pessoas que eram viciadas, pessoas que eram alcoólatras, pessoas que eram drogadas, agora estavam numa nova vida. E essa transformação, ela veio pelo poder do Evangelho. Esse era o tema. E eu lembro que quando nós falamos que o poder do Evangelho tira as pessoas do mundo dos vícios, das drogas, do álcool. No dia seguinte, ele mandou chamar o irmão lá em cima. Falou, olha, o pregador aí está indo contra nós. O pregador está falando uma mensagem que nós não aceitamos aqui. Você volte e fale para ele para mudar a mensagem. Porque nós não queremos pessoas transformadas aqui. Vai afetar o nosso negócio, o nosso comércio, e nós não queremos. Porque tudo gira em torno do dinheiro. Eu falei, irmão, vamos orar. Qual é a pregação do Evangelho? Qual é a mensagem do Evangelho? Não é transformação de vidas? Não é mudança de vidas? Ou então nós fechamos a Bíblia e vamos embora. Mas vamos orar. Quarta-feira. Na quinta-feira nós continuamos a pregar sobre transformação de vida. Sexta-feira, a última noite. Terminamos a semana na parte da noite. No sábado de manhã a gente iria concluir. Mas terminamos aquela semana
E despedimos da congregação, das pessoas que estavam ali assistindo. E um jovem que fazia parte deles veio, no final, conversar comigo. E ele me disse o seguinte: olhe, eu estive assistindo às pregações ou às palestras todas as noites. Eu não perdi uma noite. Eu não podia entrar, mas eu ficava do outro lado, porque o meu posto era de vigia. Ele tinha a função de ficar ali olhando os acontecimentos, o movimento. Então minha posição era ficar ali. Mas eu ouvi tudo o que você disse. Ouvi todas as palavras, toda a mensagem. E eu queria falar com você. Aí eu chamei, nós entramos, tinha uma salinha assim separada, bem na entrada da igreja. Nós entramos, sentamos ali, e eu conversei com ele, e ele foi contar a história dele. Ele falou assim, olha, você conhece o pastor Alejandro Bulhon? Eu falei, sim, claro que eu conheço. Então, eu fui batizado por esse homem. E o tempo foi passando, eu fui crescendo, me tornei adolescente, me envolvi com coisas erradas na escola. E aqui eu faço um alerta aos jovens: cuidado com os amigos que nós temos nas escolas por aí. A influência dos amigos é muito grande. Às vezes o pai e a mãe não têm 10% da influência que um amigo pode ter sobre o seu filho. Então nós temos que ser amigos dos filhos, ser abertos, conversar com eles individualmente. Isso faz parte do ID. Nós temos que ter a nossa preocupação primeiro dentro de casa, com meus filhos, com minha esposa, com meu esposo. Nós temos que resguardar, cuidar espiritualmente da minha família. E aquele jovem, ele continuou contando a sua história, relatando para mim, dizendo que ele cresceu numa família cristã, numa família adventista. Foi batizado pelo pastor Alejandro Bulhon, numa grande campanha evangelística que aconteceu no Rio de Janeiro. Mas ele se envolveu, pelo caminho errado. E hoje nem a família dele sabia onde ele estava. E eu falei, meu jovem, estou concluindo, meu jovem, hoje é o dia. Eu fiz um apelo para ele. Agora é o momento. Se você me procurou é porque o Espírito Santo trabalhou na sua vida, no seu coração durante essa semana. Volte para Jesus. Entregue a sua vida para Jesus. Este é o momento. Não deixe essa oportunidade passar. E ele me falou uma frase: se eu deixar esse mundo que eu estou envolvido agora, eles vão me buscar aonde eu estiver, e eles vão acabar com a minha vida. Porque essa é a lei. Aqui é assim que funciona. Eu falei, mas Deus pode libertar você. Deus pode tirar você. Aquela oportunidade, para mim, era a única que eu tinha. Eu não teria uma segunda oportunidade para falar com aquele jovem, para conversar com ele. Ali, para mim, era tudo ou nada. Era uma vida. E eu senti a responsabilidade, a missão de trazer aquele jovem de volta. Mas eu lembro como hoje. Ele olhou para mim e disse:
Não dá mais. Não dá mais. O meu tempo passou. E eu vi aquele jovem saindo e indo pelas vielas ali daquela comunidade da Rocinha, para nunca mais encontrar aquele jovem. Irmãos, irmãs, jovens, o mundo está aí fora e as pessoas precisam de uma oportunidade. E Deus chama você e chama a mim para cumprir essa missão. Coloque o que está em Marcos 16:15 para a gente concluir a mensagem dessa manhã. É um versículo conhecido. Teria um outro versículo também, eu acho que a gente pode colocar. Vamos primeiro, aí Marcos 16, versículo 15. Que diz aí? Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Sabem que o ser humano é diferente de todos os animais. Eu não preciso dizer isso aqui, né? Nós temos o lado espiritual. O animal não tem. Tudo que Deus criou no universo, tudo que foi criado, foi para mim e foi para você. O plano da salvação, ele foi feito para mim e para você. E nós fazemos parte desse exército. E nós temos essa missão de... Agora vamos ver o que está em 1 Coríntios 9,16. Porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar. Não é para me gloriar. Pois me é imposta essa obrigação. É uma obrigação, é um dever. Tá? É um dever de cada cristão, da criança, do jovem, do adulto, de todos nós. E ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Ah, você não está preparado? Pregue do seu jeito. Ah, você pode se preparar? Pode. Ah, eu não sei cantar. Canta do seu jeito. Ou aprende a cantar. Eu nunca me preocupei com essas coisas, porque é o Espírito Santo que atua nesses momentos. Você pode ter 3 faculdades, mas quando a gente fala da pregação do Evangelho, é o Espírito Santo que usa a minha vida e usa a sua vida. Que Deus nos abençoe nessa manhã. Amém. Amém. Muito bem, então vamos fazer a oração final, né? Nessa manhã eu busquei, né, sensibilizá-los do ID, da evangelização. Aproveite o seu tempo, aonde você estiver. Fale desse amor, fale dessa fé, da sua fé, né, desse amor que Jesus nos ama tanto. Fale para as pessoas, não guarde só para você. Compartilhe das maravilhas que Deus tem preparado para mim e para você. Amém? Vamos orar? Querido Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, obrigado pela Tua mensagem.
que nós possamos colocar em nossa vida essa obrigação de sair e falar para as pessoas do teu amor, da tua verdade, da tua volta, porque a volta de Jesus, ela dependerá ultimamente da pregação do Evangelho. Nós sabemos que todas as coisas já aconteceram, ou estão acontecendo, mas falta ainda finalizar com a pregação do Evangelho. É o meu vizinho, é do outro bairro, é de outra cidade, é do mundo, lá do leste europeu, é da China, é da Cuba, é de outros países, mas nós precisamos evangelizar para que possamos ver Jesus voltar. Esse é o nosso grande anseio, é o nosso grande desejo, ver a volta de Jesus em vida. Queremos vê-lo em vida, mas para que isso possa acontecer, nós precisamos ter a função de soldados com a nossa missão de pregar o Evangelho a toda criatura. Capacite-nos pelo dom do Espírito Santo. Que possamos aproveitar a oportunidade que essas pessoas têm de falta de carinho, de pobreza espiritual, de carência afetiva, de doença, de depressão, dos vícios. O mundo, Senhor, está nessa situação e nós somos as luzes que vamos iluminar essa escuridão que o mundo está imerso. Fica conosco e nos capacite pelo dom do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém.